Você já imaginou o que significa ter a vida mudada de um dia para o outro e logo após um momento tão importante quanto o nascimento do seu filho? Foi o que aconteceu com a Evelyn, beneficiária da Sul América, que após o parto descobriu complicações cardíacas graves e viu seu coração parar de responder aos tratamentos em pouco tempo. Hoje, ela só está aqui para nos contar essa história, porque recebeu um novo coração de um transplante realizado na Rede D'Or e com ele, uma nova chance de viver. Em mais um episódio da nossa websérie Deixe Sua História Continuar, vamos conhecer a história da Evelyn e entender com o cardiologista Dr. Luiz Seguro como a doação de órgãos transforma destinos. Evelyn, como foi para você passar por essas duas situações ao mesmo tempo? Por um lado, o nascimento de um filho e por outro, descobrir um problema cardíaco. Bom, acho que tinha uma expectativa muito grande, né? Com a maternidade, a gente sempre imagina muitas coisas, acho que até romantiza um pouco, né? E aí, de repente, eu tava lá, tava bem, né? Não tinha nenhum sintoma, tava com meu filho nos braços, com um pouco mais de 24 horas, e aí comecei a ter alterações nos exames, né? No começo eu não achei que fosse algo tão grave, porque realmente eu não sentia, né? Mas aí, conforme os exames foram evoluindo, a gente entendeu que sim, que era mais grave. E aí eu saí do quarto, né? Achando que eu ia para uma alta em 2, 3 dias e acabei indo para UTI, onde eu fiquei 14, 15 dias ali, né? Longe do meu filho e aí com uma série de complicações. Então, realmente, assim, foi um baque, né? Porque a expectativa estava altíssima e, de repente, a gente teve que lidar com algo totalmente inesperado. Dr. Luiz, qual a explicação médica para esse caso da Evelyn? A gestação e o puerpério são momentos bastante delicados na vida de uma mulher. Muitas alterações ocorrem no corpo, alterações hemodinâmicas, o volume de sangue é maior, o débito do coração tem que ser maior para suprir as necessidades, né, daquele bebê que está crescendo. Então é um momento que uma paciente que às vezes tem uma doença escondida até, que não gerava muitos sintomas, pode passar a apresentar os sintomas, né, no caso da insuficiência cardíaca, foi o caso da Evelyn. Tem uma outra entidade que pode desenvolver na gestação, em geral no final da gestação ou logo pós, né, algumas semanas após, que é uma cardiopatia específica da gestação, que a gente chama de periparto, né? Então, uma outra entidade que não é comum, é bem rara, na verdade, menos de 0,1% das mulheres desenvolvem isso após o parto, mas que pode levar a esse quadro de insuficiência cardíaca. E por isso é tão importante o acompanhamento dessas mulheres durante toda a gestação, como a Evelyn fez, e no puerpério, né, no pós-parto, para que seja identificado de maneira mais precoce possível essas alterações e que o tratamento seja instituído no momento correto para que tenha uma evolução boa como a Evelyn teve, né? Durante o primeiro ano do seu filho, você teve que conciliar esse papel tão importante de ser mãe com o tratamento para a insuficiência cardíaca recém-descoberta. Como foi conciliar toda essa situação? Olha, foi difícil porque nos primeiros meses eu não sentia tanto os sintomas, então eu estava conseguindo fazer, né? Estava conseguindo ser mãe do meu filho. Mas depois eu fiquei muito dependente de outras pessoas. Então, quando ele fez 3 meses, eu comecei a ter algumas complicações. E aí sim, eu comecei a sentir o que era insuficiência cardíaca. E aí eu já não podia mais pegar meu filho no colo, não podia fazer coisas básicas, né? Dar um banho, enfim. E aí, o complicado ali foi que eu comecei a ser um pouco espectadora da minha própria vida, né? Então, eu via ali o meu filho, eu via outras pessoas, familiares na nossa rede de apoio cuidando dele, mas eu não podia fazer. Então era uma coisa muito complicada, né? Você olhar e saber que você tá ali, mas que você não é tão participativo assim, né? Que seu filho não pode contar com você na hora que ele precisar, porque você não sabe se você vai estar bem ou não para cuidar dele, né? Dr. Luiz, antes do transplante, a Evelyn precisou enfrentar um tratamento delicado para a insuficiência cardíaca. Conta um pouco pra gente como funciona esse tratamento e se ele impede a realização de tarefas simples, como trocar a fralda do bebê ou até mesmo a amamentação. A insuficiência cardíaca, de fato, é uma doença bastante grave, mas que, felizmente, o tratamento evoluiu bastante. Inclusive, nos últimos 10 anos, a gente passou a ter novas medicações no tratamento, tá? Hoje a gente tem um arsenal grande, né? São pelo menos 4 classes de medicações que têm impacto não só na melhora dos sintomas, mas também na melhora da função do coração, até na melhora da sobrevida desses pacientes. Além do tratamento de medicações, medicamentoso, outros cuidados, uma dieta adequada, controle de peso, exercício físico quando a pessoa está compensada, de fato é até estimulado, né? E a gente tem ainda outras ferramentas no tratamento, né, que a Evelyn acabou passando ao longo da sua história, né? Então, alguns casos selecionados, intervenções cirúrgicas, marca-passo, quando você tem alguma alteração elétrica mais significativa, né? Então, o arsenal é grande de tratamento e, na realidade, a maior parte dos pacientes vão ter uma boa evolução,
recuperação, vão ficar pouco sintomáticos e vão sim poder fazer as atividades rotineiras e inclusive fazer atividade física que, como eu falei, é até estimulada, né? Uma coisa que é importante falar também sobre vacinação, né? Na insuficiência cardíaca é bem reconhecido que a vacinação previne descompensações e até melhora a sobrevida, então é algo que é importante da gente sempre passar para os nossos pacientes. Mas infelizmente alguns pacientes, a despeito de toda essa terapia, vão evoluir para uma fase mais avançada da doença, onde que a despeito de tudo, né, vai manter uma limitação mais importante, não conseguir fazer as atividades usuais e frequentemente até precisando ir ao hospital para alguma intervenção não programada, uma hospitalização para compensação, né? Esse é o momento que a gente chama de insuficiência cardíaca avançada, onde a gente vai começar a avaliar para terapias avançadas. Evelyn, você contou que tinha uma percepção equivocada do transplante, de que um transplantado não tem uma vida normal. O que passou na sua cabeça ao ouvir a palavra transplante pela primeira vez, como uma possibilidade? Choque, foi um choque, tanto que eu não aceitei, né? Então, assim, eu acho que assim, desde o início do diagnóstico eu tava meio que num luto, não chegava na aceitação, né? Ficava naquela negação. Então, eu sempre tinha uma expectativa de que no próximo exame as coisas iam melhorar. E quando o meu médico naquele momento falou, olha, eu acho que o transplante é uma via, é uma solução, eu pensei, não pode ser, gente, porque aí eu pensei em tudo aquilo que a gente ouve falar, né, os mitos, os preconceitos, enfim, então eu pensei, nossa, mas quanto tempo isso vai demorar? 5 anos, que é o que a gente ouve, né, a pessoa fica 3, 5 anos na fila, como é que isso acontece? E não sabia também o que era o pós, não conhecia ninguém que tinha feito um transplante, nunca tinha tido contato com esse tema, né, então eu não sabia, assim, puxa, mas vale a pena tudo isso para depois chegar e será que eu vou ter uma vida normal? O que vai acontecer, né? Então, nesse primeiro momento foi um choque muito grande quando eu ouvi. Eu só comecei a aceitar depois, né, quando realmente eu conheci o time de transplante, que eles me explicaram o que seria, né, as vantagens, o potencial de vida que eu poderia ter, que a minha vida poderia voltar a ser quase, né, normal ali, e aí sim eu comecei também a pesquisar casos, a ver vídeos, ver pessoas, né, que tinham passado por isso, e notar que sim, que dava para ter uma vida, quem sabe até mais ativa do que eu tinha antes, né. Dr. Luiz, como acontece o avanço de um caso assim até o estágio clínico de necessitar de um transplante para viver? A idade e estilo de vida do paciente fazem diferença nessa hora? Então, novamente, nessa fase avançada da doença, né, é uma fase que o risco da pessoa até falecer é muito alto, né, num prazo curto de tempo, além de toda a limitação que a doença gera. Então, é um momento que a gente tem que sim pensar numa terapia avançada e, sem dúvida, o transplante é a melhor terapia nesse caso. A condição com que o paciente vai para o transplante tem um impacto enorme na sua recuperação. Então, de fato, né, alguém mais jovem, alguém que esteja mais forte, né, vai ter, sim, uma evolução melhor. E é todo esse nosso trabalho que a gente tem, que a Evelyn vivenciou isso, né? Quando ela chega nessa fase, ela estava no hospital, dependente de medicações, dependente até de máquinas, né, para sobreviver, mas toda a equipe multiprofissional em cima, cuidando da alimentação, cuidando na medida do possível, né, em tentar manter, né, o tônus muscular, em fisioterapia. Então todo esse cuidado é muito importante. Isso vai ter impacto sim, né, na evolução do pós-transplante e na recuperação depois. Você ficou apenas 18 dias na fila até encontrar um doador compatível. Como foi para você entrar no centro cirúrgico e depois acordar sabendo que um novo coração batia no seu peito? Ai, foi maravilhoso. Nossa. Eu nem esperava, né, que fosse tão rápido assim. Basicamente, né, os 18 dias acabaram sendo pelas complicações, né, então eu acabei piorando ali nesses últimos dias, então a expectativa era muito alta, mas mesmo assim eu não imaginava que fosse tão rápido. Quando aconteceu, eu fiquei muito, muito feliz, mas sempre, né, tem uma dúvida, até quando a gente vai para o centro cirúrgico, fica claro, né, que talvez possa, né, não dar certo, possa acontecer alguma coisa, acho que até o último minuto, né, é uma coisa, a gente tem essa dúvida. Mas quando eu acordei no dia seguinte, né, e soube que tinha dado tudo certo, eu estava muito feliz, né, muito feliz mesmo, porque realmente, assim, a partir do momento em que eu pude respirar de novo, eu já senti a diferença, né, do que foi, assim, de que eu estava realmente revivendo, renascendo. Doutor, o transplante de coração é o mais delicado de todos? E quais os principais cuidados que as equipes médicas precisam ter entre a retirada do coração do doador e ele voltar a bater no transplantado?
De fato, o transplante de coração, sem dúvida, tem um apelo maior, né? A pessoa, quando tem uma insuficiência cardíaca, né, nessa fase mais grave da doença, que fica dependendo de medicações, de máquinas, cada minuto que passa, cada dia que passa, né, existe aquela preocupação se a pessoa vai resistir a essa espera, né? Então esse é um fator que realmente marca bastante o transplante de coração. E em relação ao doador, né, o coração de uma pessoa mesmo normal, sadia, previamente ao que levou à morte encefálica, ele sofre muito depois daquele evento, né? E se não tiver um cuidado muito, muito grande, né, dentro de uma terapia intensiva, muitas vezes esse coração deixa de ser viável para o transplante. De modo que aqui, dentro do estado de São Paulo, a gente não consegue utilizar mais do que 15% dos corações que são doados pelas famílias, né? Lógico que existe todo o empenho, né, dos órgãos públicos para que melhore esse cuidado, né? Mas de fato o coração sofre e isso torna a dificuldade, né, da gente ter corações viáveis, né? E até por isso que o número de transplantes de coração é bem inferior ao transplante de fígado ou rim. Em relação à segunda pergunta, né, dos cuidados, né, após a retirada, aqui a gente usa uma técnica que é de isquemia fria. Então o órgão é tirado, ele vai ser envolvido numa solução de preservação, vai ser colocado num recipiente onde a temperatura é controlada, né, a gente mantém esse órgão resfriado para diminuir ao máximo o metabolismo, para que ele aguente o máximo de tempo fora, né, da circulação. A gente sabe que o nosso limite de tempo é 4 horas. Passada de 4 horas fora da circulação, ele passa a sofrer muito. Então, isso vai precisar de uma agilidade grande da equipe, né? Em relação à logística, transporte, né? Felizmente, a gente tem todo o apoio da FAB, né, disponibilizando aeronaves, a Polícia Militar aqui de São Paulo, que também auxilia nesse transporte de órgãos, e toda essa sincronia, né, entre a equipe de captação, a equipe que vai fazer a cirurgia, para que tudo ocorra no menor tempo possível. Evelyn, se você pudesse falar com a família do doador que te deu essa chance de continuar a sua história, o que você diria? E qual mensagem você deixa para quem está em dúvida sobre ser doador? Bom, se eu pudesse... Bom, eu acho que é puramente gratidão, né? Eu acho que quando eles disseram sim lá, no momento de muita dor, com certeza para eles não sabiam, não imaginavam talvez o impacto que eles teriam, né, na vida de tantas pessoas, né? Eu cito a minha, mas provavelmente outras pessoas também foram beneficiadas com isso. Então é pura gratidão e eu acho que é o fato de saber que hoje, né, todos os dias que eu vivo, eu tento pensar que eu vivo por mim e por essa pessoa que me doou também. Então acho que é isso, assim, é honrar todos os dias isso. E para quem tem dúvida, né, eu acho que sobre doar os órgãos, enfim, gente, eu acho que assim, é uma experiência, é muito maravilhoso você pensar que você pode contribuir, que você pode fazer aquele ente querido seu viver através de outras pessoas. Então, se você tem dúvida, pensa nisso, pensa que você pode aumentar essa lembrança e pode fazer com que essa pessoa viva através de outras. A doação permitiu que a Evelyn continue vivendo e acompanhando o crescimento do seu filho. Só neste primeiro semestre de 2025 já foram realizados quase 15 mil transplantes no Brasil, o maior número da nossa história. E ele poderia ser muito maior, já que 45% das famílias ainda recusam a doação. Converse com a sua família e manifeste sua vontade de ser doador, porque a sua história pode continuar em muitas outras.